Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós comentamos a revista de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e semanalmente estamos então comentando uma lição. E todas essas lições, elas são comentadas em 10 tópicos, né? Nós temos aqui uma configuração diferenciada, por isso que o nome do canal é Escola Bíblica Complementar. Nós queremos aqui agradecer aos mais de 21 mil inscritos no nosso canal, né? Que vem abençoando vidas aí por aproximadamente 6 anos, semanalmente, fornecendo aí os vídeos da EBD. Muito bem, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é muito importante. Deixe aí o seu like também, que vai contribuir para que este vídeo seja divulgado para mais pessoas. Compartilhe, e aqui o meu muito obrigado para os irmãos que têm distribuído aí no seu grupo de obreiros, né, no seu grupo de professores de escola dominical. E também, aí quem nos assiste pelo YouTube, você pode aí deixar o seu comentário. Um grande abraço a todos os queridos irmãos que nos assistem pelas plataformas, né, do AD Alagoas, que nos ouvem na rádio Farol FM 90.1 aqui de Maceió, que nos ouvem também através da rádio Web Capital, né, e da rádio Web Gênesis, que transmitem toda semana a nossa aula. Muito bem, queridos, nós estamos estudando a lição que trata do tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Esta lição ela está sendo comentada pelo muito digno pastor Osiel Gomes, que é líder da Assembleia de Deus em Tiriricau, Maranhão, é doutorando também em teologia, conferencista e autor de várias obras publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, o servo do Senhor tem comentado aí, né, estas lições maravilhosas. Hoje nós vamos estudar, irmãos, já a lição número 3, para 21 de abril de 2024, lição cujo título é O Céu, o Destino do Cristão. Graças a Deus, né, que tem colocado em nosso coração esta esperança. Nós não aceitamos Jesus apenas para vivermos nesta vida. O apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós sabemos que estamos saindo como peregrino da cidade da destruição em busca da nova Sião, a nossa pátria. Muito bem, o céu, o destino do cristão. O texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa verdade prática nos diz: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. E nossa leitura bíblica em classe, meus amados, se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21. E também no Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4, que passaremos a ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora, Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui,
o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você, meu caro, examinando a lição, você vai ver que ela consta de uma introdução que vai dar uma visão geral do que trata a lição. Depois, o nosso comentarista coloca aqui o primeiro tópico, céu, o alvo de todo cristão. Dentro desse tópico, nós temos a definição de céu, nós temos o céu conforme o ensino de Paulo, o alvo do cristão. Muito bem, no segundo tópico, nós temos a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse. E aí, dentro desse tópico, nós temos o novo céu e a nova terra, a linda cidade como nossa nova morada, e temos, então, o terceiro tópico, que é céu, o fim da jornada cristã. Dentro desse terceiro tópico, nós temos estaremos onde Deus está, as lágrimas cessarão, o céu como repouso eterno e, por fim, então, uma conclusão. Você deve ler a lição e, se você dá aula na sua classe, deve acompanhar esse roteiro para que os alunos que estão com a lição não fiquem perdidos sem saber onde você está lendo, como você está comentando. Mas nós aqui fornecemos, irmãos, e o nosso canal tem essa diferença, né? Nós fornecemos em todas as lições, nós fornecemos 10 tópicos. Você pode ir obedecendo os tópicos aqui, sempre trazendo os alunos para a lição, né, para que a lição que o aluno comprou não fique sendo subutilizada. Ok? Então, eu vou fornecer para os irmãos os 10 tópicos que nós construímos. Alguns tópicos não estão aqui na lição propriamente dita, né? Mas vai estar complementando o seu estudo. E outros tópicos, né, que nós construímos baseado no que já estava na lição, nós vamos estar mostrando de onde nós tiramos, tá bom? Então, vamos lá. O céu, o destino do cristão, é o título da lição. Então, o primeiro tópico que eu enumerei aqui foi o céu como a pátria dos redimidos. Não é? Nós lutamos muito pela nossa pátria. Nossa pátria é o Brasil. Apesar de, ultimamente, esse conceito de pátria, este amor à nossa terra, esta coisa que a minha geração cultivou, né? Hoje nós vemos um pouco fragilizado esse conceito e esse sentimento. O mundo globalizado, e com pessoas que não amam muitas vezes a nossa nação, né, a gente vê que há pouca importância. Eu fui criado, a gente cantando hino nacional, a gente, para entrar na escola, cantava um hino nacional, você aprendia o hino da independência, você aprendia diversos hinos que retratavam a questão da nação, da nossa pátria, né? E esse patriotismo, ele é muito valorizado. Hoje você dizer que é um patriota significa dizer que você já é de algum partido. Mas ser patriota é você amar a sua pátria. Muito bem, essa é a pátria terrena, irmãos, que nós estamos aqui. Eu sou militar do Exército, eu servi como soldado no Exército Brasileiro, né? E lá a gente aprende muito sobre a valorização do nosso chão, da nossa pátria, da nossa nação, do Estado brasileiro, enfim. Mas essas coisas são muito deficitárias. E a gente precisa entender como cristão que aqui na Terra nós somos peregrinos. Nós estamos aqui, irmãos, passando uma chuva, passando uma temporada, né? Eu citei no início, né, Paulo dizendo que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Todo cristão genuíno sabe que a sua pátria, que ele busca, que ele luta, que ele batalha, é a pátria celestial. Jesus disse que ia preparar lugar. Nós vamos tratar um tópico sobre isso, né? E que um dia nos levaria para estarmos com ele, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, o céu como a pátria dos redimidos. Veja Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que está aqui no nosso texto áureo, né, e na nossa leitura bíblica em classe, diz assim: mas a nossa cidade, olha uma conjunção aqui adversativa, né? Porém, mas
A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Aqui, na verdade prática, também vai dizer: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Então, nós estamos caminhando, né? A carta aos Hebreus diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, esta carreira, nós estamos indo para o céu e para Jesus. Muito bem. Segundo lugar, o céu como o lugar que Jesus foi preparar. Aqui nós temos o texto clássico, né, irmãos? João capítulo 14, e ali, a partir do versículo 1, todo crente tem que saber de cor. Ali diz assim: Jesus fala para os seus discípulos, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Aí ele afirma: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o céu não é apenas um mito. O céu não é simplesmente uma utopia. Não. O céu é um lugar concreto. Jesus foi para lá e disse que ia preparar morada para os seus filhos. No terceiro tópico e subtópico primeiro, diz assim: estaremos onde Deus está. Então lá fala, em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Foi a referência que eu citei agora, João 14, versículo 3. Nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Apocalipse 21, versículo 3. Muito bem. Terceiro tópico, irmãos, você pode anotar e estudar com a sua classe. O céu como lugar a ser alcançado. Então, veja bem, nós aceitamos Jesus como Salvador, ele nos deu salvação. A salvação, ela tem um estado passado, presente e futuro. Então, quando nós aceitamos Jesus, o meu exemplo, eu aceitei Jesus dia 15 de janeiro de 1978. Eu fui salvo. Agora eu estou na caminhada, eu não cheguei em Canaã, eu não cheguei no céu ainda, eu estou nessa caminhada. Então, aquela salvação passada nós chamamos de justificação. Ali, quando eu aceitei Jesus, ele perdoou os meus pecados, estou salvo. Agora eu prossigo nesta batalha, eu não alcancei o alvo ainda. Então, essa batalha, a cada dia a gente batalhando, nós chamamos isso de santificação, que é uma melhora progressiva, esse aperfeiçoamento, esse polimento na vida cristã. Nós estamos sendo polidos. Às vezes a gente passa por lixa grossa, lixa fina. Ainda hoje eu dei uma palavra rápida na posse de um pastor aqui numa congregação, e eu falei sobre isso. Eu digo: olha, nós pastores, cada um tem uma ferramenta. E essa ferramenta é para trabalhar a vida das nossas ovelhas. Tem pastor que é marreta, pastor que é martelo, pastor que é alicate, pastor que é serrote, pastor que é lixa, pastor que é chave de fenda. Claro, irmãos, metaforicamente falando, cada um tem a sua ferramenta, porque a nossa finalidade é aperfeiçoar o povo. Aperfeiçoar quem está no céu? Não. Aperfeiçoar o passado? Não. Aperfeiçoar o presente, essa jornada contínua chamada santificação. E nós temos a salvação futura, que é quando estaremos nos céus, claro, livres de qualquer perigo, livres de tentações, livres de quedas e etc. Essa salvação nós chamamos de glorificação. Então, meus queridos, o céu como lugar a ser alcançado. Paulo vai escrever aos Filipenses, se eu não estou enganado, capítulo 3, versículo 12,
ele vai dizer assim: olha, eu não alcancei ainda o que eu pretendia. Não julgo, irmãos, que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, está na nossa leitura, né? Capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Eu ainda não alcancei. Mas o que é que eu faço então? Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, há muita coisa para nós conquistarmos, né? Prossigo, avanço para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós estamos numa caminhada, nós estamos numa corrida. Veja que aqui no título maior da lição fala a carreira que nos está proposta. Houve uma proposta de uma carreira e nós estamos neste caminho. Já estudamos na lição passada, não é, que o caminho é estreito e a porta é estreita, mas nós vamos correndo, vamos caminhando. Quem não aguenta voar, corre. Quem não aguenta correr, anda. Quem não aguenta andar, rasteja. Mas nós vamos no caminho, prosseguindo para o alvo. Então, o céu como lugar a ser alcançado. Nós não estamos no céu. É até importante essa informação, porque nós temos irmãos que estão abandonando igrejas, porque disseram que se decepcionaram com alguém. Meus queridos, nós estamos na terra. A igreja da terra é a igreja militante, a igreja de guerra, de luta, de peleja, de decepções, de traições. Entre os discípulos de Jesus houve isso. Aquele grupo, aquele colégio apostólico separado por Jesus, não é? A dedo. Não é? Todos aqueles homens fracassaram. Não é? Então a igreja é composta, não é, de anjos, de seres angelicais, né? A igreja é composta de homens comuns como eu e você, homens que têm temperamentos diferenciados, homens que são doentes muitas vezes, né? E às vezes a gente não sabe o problema do irmão, quando o irmão estoura, aí alguém vai e deixa a igreja e diz que vai procurar agora uma igreja perfeita. Só que quando essa pessoa encontra a igreja perfeita, irmão, que ele entrar, a perfeição da igreja se acaba. Então a gente prossegue, nós estamos numa caminhada. É um alvo a ser alcançado. Quantas decepções o apóstolo Paulo teve, quantos abandonos, né? Mas ele prosseguiu na sua caminhada, até que chegou o fim, que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, coisa gloriosa, chegou no final, e guardei a fé. Então o céu como lugar a ser alcançado. Aqui na terra não é céu, aqui nós estamos na igreja, igreja é lugar de problema, para nós administrarmos problema e para nós convivermos com problema até Jesus voltar. Quarto lugar, o céu como lugar de recompensas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu creio que se Jesus não nos desse nada, nada vezes nada, já estava de bom tamanho. Eu vejo irmãos que dizem assim: meu Deus, se eu entrar no céu, já está bom demais. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho dos seus servos. E Deus é fiel. Ele não precisa, ele não deve nada a ninguém. Eu mesmo vou chegar no céu nem perguntando nada e nem querendo nada. Se ele quiser me dar, né, minha salvação já foi por obra e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou reivindicar nada. Mas nós já temos aí teologias que estão dizendo que vão colocar Jesus no canto da parede, que vão dar uma gravata em Jesus e que vão reivindicar e vão exigir de Jesus. Não faça isso, porque tudo que nós temos e tudo que somos é pela graça de Deus. E graça, todos nós sabemos o conceito, é um favor imerecido. Mas o céu é um lugar de recompensas, né? Nós cremos, a nossa teologia pentecostal da Assembleia de Deus é que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e nós estaremos com o Senhor. Enquanto estivermos lá nós teremos as bodas do Cordeiro e nós teremos o tribunal de Cristo, que não será um tribunal para condenação, mas um tribunal para recompensas, não é? Muito bem. E aqui na terra, a grande tribulação assolando. Mas não nos interessa aqui embaixo. Interessa lá em cima. Estaremos
recebendo galardões, as recompensas. Irmãos, se nós crescêssemos, se nós tivéssemos o entendimento pleno de que tudo que nós fazemos para Jesus, nós vamos receber uma recompensa, eu creio que a gente trabalharia mais e faria como Paulo. Eu vou me gastar e me deixar gastar pela obra. Porque Jesus disse assim: aquele que der um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, não perderá o seu galardão. Irmão, se um copo d'água dá galardão, imagina você que fica na porta da igreja em pé 2, 3 horas, você que prega, você que ensina, você que maestra conjunto, você que maestra coral, você que quebra a cabeça com gente dentro da igreja trabalhando, mas é assim mesmo, gente dá trabalho, mas você está fazendo para Jesus, né? Muitas pessoas param porque elas fazem para os homens, e quando não recebem a devida recompensa, ficam tristes, abatidos, depressivos, decepcionados e abandonam a obra. Mas nós não estamos trabalhando para os homens, nós estamos trabalhando para Deus. E Deus tem visto o seu trabalho. Tem irmãos que fazem um trabalho anônimo, nós não vemos o trabalho dele. E naquele grande dia, irmãos, eu tenho certeza que ele vai passar na nossa frente, né, e será muito mais honrado. Então, Jesus prometeu que aqueles que lhe servem, eles receberão recompensas. Eu não vou ler muitos versículos, mas veja as cartas do Apocalipse, aquelas cartas às 7 igrejas. Todas elas está escrito: ao que vencer, né? Em uma diz assim: lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer vai comer da árvore da vida. Ao que vencer vai receber uma pedrinha branca. Veja que ali há promessa, né? E aquelas igrejas, elas simbolizam fases da igreja ao longo da existência aqui na Terra. E veja que para todas aquelas igrejas, né, ao que vencer, tem uma recompensa. Então, sirva a Deus com alegria, porque haverá recompensa para o seu trabalho. Quinto lugar, irmãos, céu, lugar de completude. O nosso pastor, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, ele disse uma palavra em um culto de ensino, e eu também já havia falado isso para os irmãos há um tempo atrás. Eu disse aos irmãos: olha, irmãos, lá no céu, nós não vamos fazer perguntas, né? Os irmãos dizem assim: quando eu chegar lá, eu vou querer saber isso, eu vou perguntar isso. O nosso pastor nos deu um ensino maravilhoso, ele disse que o clarão será tão grande, a luz será tão grande, que nós vamos entender todas as coisas. Guarde esta palavra de Deus para a sua vida, é uma palavra profética para a sua vida. Um dia você vai olhar para trás e você vai entender tudo. Então não haverá necessidade de nenhuma explicação, irmãos. Nós teremos uma mente transformada, um olhar transformado, uma concepção transformada. Aqui nós temos mente, mas é uma mente cheia de interferência, uma mente poluída. Então a gente vê as coisas pela metade, não entende nada. Mas o céu é lugar de completude. Vamos ver aqui no auxílio bíblico teológico da nossa lição, que diz assim, bem lá no meio, diz: naquele grande dia, as promessas do concerto serão plenamente cumpridas. E aqui vem uma palavra que diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus e o Cordeiro reinarão para sempre. Deus e o Cordeiro reinarão para sempre e sempre no seu trono, nessa cidade santa. Então, meus queridos, a Bíblia diz que um dia nós veremos o Senhor assim como Ele é. E no céu nós não teremos mais necessidade de complementos. Aqui a gente vive como que olhando por um espelho, né? Como que vendo uma imagem distorcida. Mas naquele grande dia e naquele grande lugar, irmãos, nós teremos tudo com completude. Não haverá perguntas, não haverá dúvidas, não haverá questionamentos. Lá é lugar onde
tudo é completo. Graças a Deus. Céu, sexto lugar, lugar de consolação. Que coisa maravilhosa para a igreja que é peregrina na terra, a igreja que é sofredora. Eu estava comentando com um amigo esses dias, eu falei, olha, a pessoa que quiser trabalhar com a verdade e com a justiça, se prepare para sofrer. Se o cara for político, se o camarada for cheio de subterfúgio, né, uma palavra de manhã, uma de tarde, outra de noite, outra de madrugada, não é? Essa pessoa vai sobreviver, não tem um final feliz. Mas, meus irmãos, quem quiser viver na verdade e na justiça, se prepare para sofrer, porque nós estamos vivendo um tempo onde o que era errado, agora estão dizendo que é certo. E o que era certo, agora estão dizendo que é errado. E aí você começa a ficar como um peixe fora d'água, começa a ficar como um patinho feio, não é? Sendo muitas vezes ridicularizado, mas eu vou dar uma palavra para os irmãos: morra abraçado com a verdade e com a justiça, porque o seu futuro é um futuro de felicidade. Nem que a gente fique só, porque não se preocupe com a maioria está caminhando para o inferno. Guarda esta palavra. Pastor Walter Pereira falou no vídeo e na aula que a maioria está caminhando para o inferno. Quem vai para o céu, irmãos, morar com Jesus, redimido, lavado pelo sangue de Jesus, é uma minoria. É só você ler Bíblia que você vai ver que é isso. Muitos são chamados, diz a Bíblia, poucos escolhidos. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quer, irmãos, esse chá? Quase ninguém. As pessoas querem acompanhar um Jesus sem renúncia, sem cruz, não é? Abraçando o mundo e querendo abraçar a igreja, um pé no pecado e outro pé na igreja, aí não dá certo, não é? Mas Jesus falou, muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, muitos, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não operamos maravilha. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Que Deus tenha misericórdia. E para complementar, que se não me engano foi a aula passada, Jesus disse assim, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, palavras de Jesus, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Então a maioria está caminhando para onde, irmãos? Está caminhando para o inferno. Não olhe para a maioria. Se você tiver que ficar sozinho na sua família, sozinho na igreja, sozinho no seu grupo, em defesa da verdade, fique sozinho. Mas você não está sozinho, você está com Jesus. E quem está com Jesus se torna a maioria. Muito bem. Então, meus queridos, céu, lugar de consolação. Terceiro tópico e subtópico 2, nós vamos ver que, diz aqui o comentarista, que lá as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida. Glorifique a Deus, porque um dia essas lágrimas serão enxutas. Muito bem. Sétimo lugar, eu coloquei aqui céu, lugar de justiça. Mateus 6,33, que para mim é o texto áureo da vida prática cristã, ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino dos céus é paz, alegria, né? Mas é também justiça. Né? Deus está do lado da justiça. Olha, meu irmão, seja justo, né? Seja justo, não seja injusto com ninguém. Não queira nada que seja fruto de injustiça, porque isso não tem consistência.
Quantas pessoas sabem que estão se apropriando, e esta palavra é a palavra de Deus para você, estão se apropriando de coisas indevidas, sabe que é indevido e está se apropriando mesmo assim. O nome disso é injustiça. Deus não se agrada de injustiça. Eu disse um dia na igreja dando um ensino, eu não gosto de ser injustiçado, não gosto de fazer injustiça com ninguém e não gosto de ver ninguém sendo injustiçado. A Bíblia diz, bem-aventurado, né, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um dia nós estaremos no céu, e no céu não tem juiz corrupto, no céu não tem advogado corrupto, no céu não tem justiça politizada. Não, o céu não. Na justiça dos homens, isso pode passar, porque o mal está dentro dos homens. Eu tinha um professor de filosofia que ele dizia assim, você quer acabar com o que não presta? Você quer acabar com a injustiça? Você quer acabar com o mal? Era um professor de filosofia que eu tinha. Ele dizia, você quer acabar com isso? Só é tirar o homem. Tire o homem e as coisas ficam todas niveladas. O problema não é leão, não é urso, não é cobra, não é mosquito. O problema é o homem. Onde o homem está, na sua natureza de pecado, o pecado está instalado ali. Mas eu tenho aqui uma boa notícia. O céu é um lugar de justiça. Glória a Deus por isso. Então, aqui na terra, a gente sabe que hoje você não pode confiar muito, não. Tem que confiar na justiça de Deus. 8º lugar, o céu como tema da nossa esperança. Muito bem, o céu é o tema da nossa esperança. O que nos faz suportar o que suportamos, o que nos faz perseverar 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos como crente, suportando tanta coisa, irmãos. O que nos faz suportar? É porque nós somos bons? É porque nós somos melhores do que os outros? Não. É porque nós temos plantado em nosso coração uma esperança viva de que um dia estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Colossenses e disse assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, e não as coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, meus queridos, o céu como tema da nossa esperança. Muito cuidado, porque existe uma teologia perniciosa, a teologia da prosperidade, que procura alicerçar sua fé nas benesses desta vida, Procura alicerçar sua fé nos bens de consumo, procura alicerçar sua fé no patrimônio terreno, na sua posição, naquilo que você tem. Mas que Deus nos ajude. Nós não estamos fazendo aqui apologia à miséria. Se Deus te abençoa, meu irmão, e você prospera, que Deus te abençoe. Seja um abençoador da obra de Deus. Mas nós temos que entender que a nossa esperança não está aqui na terra. Tudo que nós temos aqui na terra vai ficar. Casa vai ficar, carro vai ficar, família vai ficar, aliança que você usa no dedo de casado ou de noivo vai ficar, os óculos vão ficar, a cama vai ficar, tudo que nós temos aqui vai ficar. Alguém disse que a única coisa que vai lhe acompanhar são as suas obras. Essas vão lhe acompanhando. Agora, tudo que você tem vai ficar por aqui. Então, o céu como tema da nossa esperança. Eu posso ser alguém muito bem sucedido, mas eu não posso depositar meu coração nos tesouros da terra. Eu tenho que depositar nos tesouros do céu. Alguém pode não ter conquistado uma vida financeira satisfatória, um cargo como ele almejava, mas na posição que você está, meu irmão, lute para conquistar. Isso é natural. Agora, se você não avançar, você ficar onde você está, glorifique a Deus. Paulo disse, se eu tiver o que comer e o que eu vestir, com isso eu estou contente. Quando ele diz ali, posso todas as coisas, ele não está dizendo posso ter, ele está falando posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz que aprendeu a ter fartura, mas aprendeu também a ter escassez. Então, o céu como tema da nossa esperança.
Nono lugar, o céu como contraste deste mundo. Vamos para o auxílio doutrinário. Auxílio doutrinário, onde diz aqui o novo céu e a nova terra. Veja que comentário interessante. Diz assim: o céu e a terra que conhecemos desaparecerão para darem lugar a uma nova criação. Isso é anunciado desde o Antigo Testamento e é ratificado no Novo. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou essa palavra profética. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A promessa divina de que a terra permanece para sempre significa que sempre haverá uma terra, mas não necessariamente a mesma. Então, meus queridos, o que é que nós aprendemos? Que o céu é um contraste deste mundo. O que nós não temos aqui, de bom, de justo, de correto, nós teremos lá. Nós podemos dizer que é o oposto. Por quê, pastor? Porque aqui na terra prevalece o pecado. Quando João escreveu sua carta, ele disse assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ele não estava falando das pessoas, não estava falando do universo, do cosmos, ele estava falando do sistema mundo. Ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, o que é que há no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e essas coisas não vêm do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então o céu é um contraste deste mundo. Se aqui tem injustiça, lá terá justiça. Se aqui há indiferença, lá no céu haverá amor. Se aqui há trevas, lá haverá luz. Se aqui há choro, lá haverá alegria. E assim sucessivamente. Céu como antônimo da terra, deste mundo aqui. Muito bem. E 10º e último lugar, irmãos, para o nosso vídeo, nossa aula não ficar muito longa, o céu como lugar de repouso. Céu como lugar de repouso. Lá nós estaremos para sempre. Veja o tópico 3 e o subtópico 3, para encerrar. Diz assim: a expressão repouso nada tem a ver com tédio. Não é que nós vamos ficar na rede. Lá teve um irmão que disse: mas pastor, nós vamos ficar no céu o dia todo cantando no coral. Então acho que vai ser meio chato esse negócio, né? Mas o céu não é assim. Então, a expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividades. Olha, adoração, lá tem serviço também, ilimitada aprendizagem. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço, exaustão presentes, etc. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor, conforme Mateus 8:11 e Apocalipse 19:9. Então, essa morada dos redimidos, portanto, toda nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança, que nós já falamos. Então, queridos, o céu, lugar de descanso, né? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus que labutaram nesta vida, sofreram tanto, né? As pessoas mais abençoadas que viveram nesta terra foram pessoas de dores, de muito trabalho, mas hoje estão descansando no braço do Pai. Então, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A vinda do Senhor está próxima. Nos preparemos para nos encontrar com o Senhor, porque tudo que está do outro lado, quando nós virmos, nós vamos dizer assim: valeu a pena. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu,
e nem subiu ao coração do homem, ou à imaginação do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Assim que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir, e receba aí um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira.